Qual é o primeiro estado do coração aqui que eu quero abordar com vocês? É o coração endurecido. Que tipo de coração é esse? É o coração que, ouvindo a palavra do Senhor, ele até entende, mas ele pega aquilo que lhe convém. Ele ouve aquilo que ele quer. Ele pega, talvez até um trecho da palavra, ele pega e distorce, dizendo: ah, mas Deus ele não disse, não é bem assim, né? Porque ele não quer obedecer, ele não quer aprender. E é por isso que ele continua sofrendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo ele mesmo fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Se você quer aprender de Cristo, se você quer ter o seu fardo aliviado, se você sente que a vida está muito pesada, está difícil, se você quer um alívio, você precisa aprender com Cristo. Ele se oferece para poder te ensinar. A questão é, você quer aprender? Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje trazendo para vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E para que nós possamos iniciar essa mensagem, eu gostaria de começar lendo com vocês o versículo inicial e é o versículo que vai dar toda a base para aquilo que nós vamos falar hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E a Bíblia vai dizer bem assim: assim, de todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E com isso em mente, eu quero que você guarde isso, porque isso é fulcral, isso é muito importante para aquilo que nós vamos estudar hoje. Com isso em mente, vamos fazer uma oração, primeiro reconhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo a glória que é devida a Ele e pedindo para que Ele venha nos ensinar aquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Amém? Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, porque você é bom, meu Deus, e a tua fidelidade dura para sempre. Pai, eu te louvo, meu Deus, porque você é muito bom. Eu te louvo, meu Deus, porque não tem faltado nada em nossas vidas, meu Pai. Eu te louvo porque a tua palavra tem sido presente, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido. E se alguma coisa, meu Pai, nós sentimos falta, meu Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, pela vida daqueles, meu Deus, que talvez não têm, não estão naquilo que talvez desejariam estar. Eu te peço, meu Pai, que o entendimento deles possa ser aberto agora, meu Pai, e que eles possam, meu Deus, perceber aquilo que talvez eles não estavam percebendo antes, meu Pai. Que talvez o que faltava para eles, talvez não seja nem aquilo que eles estavam procurando. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor sempre entrega mais do que nós esperamos ou podemos imaginar. Pai, eu peço que o teu nome venha ser glorificado e exaltado hoje para sempre. Obrigado por tudo que tu fazes. Eu te peço, abra os olhos e ouvidos espirituais dessas pessoas, para que elas possam ver e ouvir aquilo que tu tens preparado para cada uma delas, meu Pai, porque eu sei que você tem uma palavra, meu Pai, para cada um de nós. Uma palavra talvez não com aquilo que queremos ouvir, mas sim com o que nós precisamos, porque nós sabemos que nós somos teus filhos. E você é um pai que repreende os seus filhos, pois você nos quer bem. E nós sabemos da tua fidelidade e do teu amor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que Deus ele colocou no meu coração hoje é sobre mude o seu coração. E esse tema surgiu, inspirado pelo Espírito Santo no meu coração, depois que eu tive uma conversa com um colega meu na semana passada. Eu estava tendo uma conversa com, na realidade, um amigo meu bem próximo, e nós estávamos falando sobre colocar Deus acima de tudo e todas as coisas, até mesmo dos nossos sonhos. E ele é um pouco mais novo que eu, e eu me recordo que na minha juventude, no caso mais novo do que eu sou, porque eu não sou velho, eu tenho 19, diga-se de passagem, mas eu tô falando agora da minha adolescência. Quando eu tinha 16 e 15 para 16 anos, eu lembro que eu tinha um grande sonho. Um sonho de ter um canal no YouTube de videogame, e para mim esse era o meu maior sonho, o meu maior objetivo de vida naquela época. Eu não me lembro de ter algo onde eu depositei tanto foco, tanta energia para conseguir do que aquele canal de videogame. E com o tempo,
eu fui percebendo que o que eu gostava na realidade naquele canal não era nem tanto de jogar videogame, era de ter o reconhecimento que aquelas pessoas que eu via desde quando eu era garoto, fazendo vídeos no YouTube, elas tinham. Eu sentia que aquelas pessoas elas tinham um acolhimento que talvez, se calhar, por vezes eu não sentia, mas eu tinha. E eu fui buscando aquilo no meu sonho, e eu fui tentando e tentando, até que um dia chegamos no ponto que estamos hoje, eu abri mão daquele meu sonho para poder focar aqui. Esse é o meu testemunho, eu já contei aqui algumas vezes. Começou assim, uma vez eu abri mão de poder pregar a palavra do Senhor para poder focar no meu sonho do YouTube. Mas chegou um ponto onde eu abri mão dessa vez. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei, hoje olhando para trás. De abrir mão do meu canal no YouTube para poder pregar a palavra do Senhor aqui. E agora olhando para trás eu consigo ver assim, porque eu sei agora como é que foi a história, eu sei como é que foi o processo, não foi fácil, eu sei que valeu a pena. Só que se fosse olhar na ótica de um adolescente de 16, 17, não é fácil você colocar em primeiro lugar Deus. E talvez você se pergunte, mas como assim eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Ele não já está? Se você parar para pensar, esse é o problema de muitos cristãos hoje em dia. Nós queremos automatizar coisas que não são automáticas. Por exemplo, um relacionamento com Deus. Por que nós mistificamos tanto isso? Eu acho que isso é prova de que nós muitas vezes nós colocamos Deus como algo alegórico, como uma figura, como uma ideologia, como tudo, menos como um Deus real e que quer se relacionar, como ele prova desde Gênesis até Apocalipse. Ele mostra e sempre demonstrou seu desejo de se relacionar profundamente com o ser humano. E nós queremos mistificar esse relacionamento achando que se a gente apenas ler a Bíblia, se a gente apenas frequentar um culto, se a gente apenas ir à igreja de vez em quando, tá tudo certo e tá resolvido. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Só que eu acredito que esse é um nível tão raso de você viver um relacionamento com Deus, porque da mesma forma que quando você está apaixonado por alguém, você deseja estar com aquela pessoa, você deseja investir tempo, de passar tempo com essa pessoa, e talvez você até fale, mas isso é paixão, não é ainda o amor. Não, o amor e a paixão eles podem coexistir e eles devem inclusive coexistir juntos. Eles devem estar juntos. Só que de fato, a paixão vai passar e o que vai durar é o amor. E como é que o amor dura? Como uma decisão diária todos os dias de amar. Todos os dias de romper limites, todos os dias de passar dificuldades e de transpassá-las. Porém, é isso que muitos não entendem com Deus. Muitos não querem fazer isso com Deus e é por isso que vivem num relacionamento superficial. É por isso que muitas vezes não sabem nem em quem tem crido, se é que estão crendo no Senhor. Então, a minha proposta hoje é te levar num nível mais profundo de intimidade com Deus. É de te mostrar que sempre tem um nível mais profundo onde você deve ir. E eu acho que é isso que me inspira hoje em dia, a poder falar de Deus. Porque quanto mais eu percebo e eu noto, caramba, esse Deus, ele me ama. Mas eu percebo, cara, como é que eu posso corresponder cada vez mais a esse amor? E quando eu falo de corresponder, não é que eu posso viver à altura desse amor, porque quem poderá viver à altura do amor de Deus? Não tem como. Mas nós, como seres humanos, ele nos deu a capacidade de poder viver o amor dele e de poder nos aprofundarmos cada vez mais. Mas isso vai depender da nossa disposição em o fazer, da nossa disposição em colocar ele em primeiro lugar. E é isso que eu quero falar hoje. E uma das coisas que surgiu como pauta do nosso assunto foi justamente isso. Colocar Deus acima de tudo e todas as coisas, amá-lo, até mesmo acima dos nossos sonhos. E falando assim parece fácil, mas não é difícil. Porque colocar Deus acima de tudo e todas as coisas vai exigir que você perceba qual é o estado do seu coração. E uma pergunta, inclusive, que meu colega fez, e é essa pergunta que eu vou responder no fim desse vídeo, é o seguinte: mas Pedro, eu sempre tive esse sonho, desde pequeno eu sempre alimentei esse sonho, eu consumo muito sobre esse sonho que eu quero, por que agora eu não posso ter? Por que eu tenho que mudar o desejo do meu coração, sendo que é isso que ele quer? Como eu faço para mudar o desejo do meu coração? E essa é uma pergunta que eu sempre faço para Deus. Deus, como é que eu faço? Essa é uma pergunta, inclusive, que eu fiz para Deus no passado.
como é que eu faço para poder mudar a motivação no meu coração? Porque Deus, se for parar para pensar, isso já está em mim, como é que eu faço para mudar isso? Tem como? Tem como. Mas primeiro eu quero que você entenda qual é a relação entre o meu desejo e o meu coração. Eu quero te explicar isso com base na palavra do Senhor, e não com base nas minhas palavras, mas com base naquilo que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para aqueles que acreditam, o Deus encarnado, o nosso Senhor, aquele que nos criou e conhece melhor do que qualquer pessoa o nosso coração. E ele vai falar o seguinte, em Mateus capítulo 6. Se você quiser abrir na sua Bíblia, eu vou estar lendo aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. E diz bem assim, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 adiante. Antes de começar a ler, eu quero te contextualizar rapidinho sobre o que está acontecendo aqui. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6 vão falar sobre o Sermão da Montanha. E esse é um dos sermões mais extensos e mais profundos que Cristo pregou durante o seu tempo aqui nessa terra. Ele ficou gravado ele ficou aqui registrado na palavra do Senhor. E se nós acreditamos que o nosso Deus, ele nos dá instruções, nós deveríamos analisar melhor esse sermão. Porque aqui tem coisas que até hoje, são discutidas. E muito daquilo que, por exemplo, a ciência, a psicologia, ela aprova, está aqui, nesse sermão, já há mais de 2000 anos. Mas as pessoas às vezes não param para analisar. E voltando agora ao tema principal, nesse sermão tão importante, Jesus Cristo ele vai falar o seguinte, sobre os tesouros no céu. Ele fala o seguinte, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver, é aqui que eu quero que você grave, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que o meu desejo, ele tem a ver com aquilo que está no meu coração. Na realidade, o meu desejo, ele vem do meu coração. E aquilo que eu vou alimentando, se eu vou dando espaço ao meu desejo, ele vai me conduzir para algum lugar. Porque o que a Bíblia diz? Aquilo que eu dou valor, é lá que está o meu coração. Onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. E é aí que chega o ponto dessa mensagem. É aí que eu quero que você entenda o seguinte. Que se você não vê valor em Deus, em colocar Ele como prioridade, o seu coração não vai estar nele. E sabe qual é o problema disso? Que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Se ele não for o primeiro, ele também não aceita ser a segunda opção, ele não aceita ser o banco de reserva. Não! Deus ele quer ser o primeiro na nossa vida. Por quê? Porque ele é orgulhoso? Porque ele precisa? Não! Porque esse lugar de direito dele, ele merece. Ele fez o que ninguém poderia fazer por nós. Ele nos amou e nos ama de tal forma que se você parasse para poder aprender e entender a beleza desse amor, você mesmo colocaria esse Deus de bom grado no topo, no trono do seu coração, como eu costumo dizer. E na realidade é essa ideia. Deus ele não força ninguém a amá-lo, porque ele é o amor. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você, ou seja, eu vou ter comunhão, eu vou ter relacionamento com você e eu vou ficar. Porém, se você me rejeitar, tudo bem. Só que aí você vai ter que arcar com as consequências disso. Porque uma coisa que eu te digo é, se Deus não está dominando o seu coração, tem alguém dominando o seu coração. E você talvez agora fique assustado, você pense, caramba, como assim? Tem alguém dominando o meu coração? Tem. E talvez seja você próprio. Mas aí você pensa, caramba, mas é o que eu tenho buscado, talvez eu sou aquele cara, né, que quer o desenvolvimento pessoal e realmente eu quero ser o dono da minha vida, eu quero estar no controle e tal. Mas não é isso que Deus nos chamou para ser. Deus ele não nos chamou para que nós possamos estar no centro do nosso coração. Pelo contrário, a Bíblia nos dá uma ordem de prioridades e é primeiro Ele e depois o resto. Porque se nós nos encontrarmos nele, aí nós nos encontramos de fato, nós nos encontramos na nossa verdadeira identidade nele. Porque como nós podemos conhecer a criatura, senão
através do Criador. O Criador, melhor do que ninguém, sabe o que a criatura é. E mais do que criatura, ele quer ter um relacionamento de pai e filho com você. A questão é, você quer receber esse amor? Onde está o seu coração? Qual é o estado do seu coração? E é aqui que eu quero trabalhar com você essa dinâmica hoje. Eu quero te apresentar hoje 5 estados de coração. E eu quero ler com você, numa tradução talvez um pouquinho mais difícil, na King James, mas é uma tradução da Bíblia que é muito precisa, traz muito bem o que seria o original da palavra, sabe? E eu quero ler no original para que assim você perceba o que Deus ele quer falar com você claramente. Eu quero te trazer hoje uma lucidez sobre qual é o estado do seu coração para que você perceba. Se você já está bem, você possa melhorar e buscar se aprofundar. E se você não está bem, que você possa buscar também uma melhora, para que assim você possa perceber onde é que você está. E assim você possa descobrir de fato quem você é. Uma coisa que eu te falo é, você pode ter os melhores sonhos que você pode projetar. Acredite, a Bíblia diz, mas os meus pensamentos são maiores, são melhores, são mais altos. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração de ser humano algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, acredite, você pode tentar imaginar a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Ainda é pequeno. E Deus ele não quer que você viva uma vida pequena. E aliás, o subtítulo dessa mensagem é Pare de aceitar migalhas. E talvez essas migalhas estejam aí no seu coração porque você está aceitando. Porque você procura coisas para sua vida que talvez aos seus olhos são até legais. Porque talvez você não tenha a base de comparação para você saber aquilo que é bom, sabe? E eu quero hoje te ensinar, com base na palavra do Senhor, aquilo que de fato vale a pena na vida e aquilo que não vale. Aquilo que de fato tem valor e aquilo que não tem valor. Ou pelo menos tem um valor passageiro, porque, por exemplo, eu não considero que o mundo material não tenha valor. A Bíblia diz que ele tem valor sim, só que há uma ordem de prioridade. E é isso que muitas vezes nós não respeitamos. O problema não é você ter bênçãos materiais, eu quero que você entenda isso antes de eu começar a te explicar. Esses 5 estados do coração. E não é que haja só esses, é alguns que eu quero abordar aqui com base no capítulo que nós vamos ler. Mas eu quero que você entenda o seguinte, Deus ele não tem problema nenhum em te abençoar materialmente. Na realidade, ele quer te abençoar e muito, para que assim o nome dele seja glorificado e exaltado através da sua vida. Porque quando você vence e você se mantém firme, se mantém uma pessoa de caráter nele, você frutifica no reino dele. O problema é quando as suas prioridades elas estão fora de lugar. Ele não está querendo te subjugar, ele não está querendo, meus irmãos, é aquilo, te privar de conhecimento. Pelo contrário, Deus ele não priva ninguém de conhecimento. Deus ele priva as pessoas, por exemplo, ele livra as pessoas da morte. Ele quer te livrar de muitos sofrimentos que talvez você está passando e você nem precisava passar. Ele quer hoje te trazer uma clareza sobre quem é você de verdade e quem ele projetou você para ser. E eu quero começar falando sobre o primeiro estado do coração. Leia comigo Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10, a partir do 1, para que assim nós possamos estar iniciando isso. Os 5 estados do coração. E levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele, e como era seu costume, ele os ensinou novamente. E aqui ele é Jesus. Os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, colocando ele à prova, tentando armar uma cilada para poder tentar pegá-lo. Isso aconteceu muito na vida de Jesus. E eles começaram a questionar Jesus, falando o seguinte, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Para você que não sabe, repudiar aqui significa divorciar-se, abandonar a mulher. E ele respondendo disse-lhes, o que Moisés vos ordenou? E eles lhes disseram, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondeu, dizendo, pela dureza do vosso coração, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem
o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem separe. E é até aqui. O que eu quero que você entenda aqui? Qual é o primeiro tipo de coração? Qual é o primeiro estado do coração aqui que eu quero abordar com vocês? É o coração endurecido. Que tipo de coração é esse? É o coração que, ouvindo a palavra do Senhor, ele até entende, mas ele pega aquilo que lhe convém. Ele ouve aquilo que ele quer. Ele pega, talvez até um trecho da palavra, ele pega e distorce, dizendo: ah, mas Deus ele não disse, não é bem assim, né? Porque ele não quer obedecer, ele não quer aprender. E é por isso que ele continua sofrendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo ele mesmo fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Se você quer aprender de Cristo, se você quer ter o seu fardo aliviado, se você sente que a vida está muito pesada, está difícil, se você quer um alívio, você precisa aprender com Cristo. Ele se oferece para poder te ensinar. A questão é, você quer aprender? Porque tem muitas pessoas que estão com o coração tão duro, tão endurecido, que elas não conseguem. E Jesus Cristo ele já nos relata isso, que nos últimos dias seriam assim. A Bíblia diz que com o aumento da iniquidade, ou seja, da maldade, o amor de muitos se esfriará. E eles, naquele tempo, procurarão falsos mestres, pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que eles precisam. E é por isso que na minha oração eu fiz questão de falar isso. Eu agradeci ao Senhor porque Ele fala aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Porque se Ele só ficar falando aquilo que nós queremos, então Ele não é um Deus que nos ama, como está sendo pregado aí muitas vezes. As pessoas elas estão pregando um Deus de amor que na realidade não é nem amor. É um Deus que gosta delas. E desculpa, se você aceita um Deus que gosta de você, então você está aceitando migalhas. Você está aceitando um falso Deus. Você está aceitando um fantoche. Porque se eu gosto de você, a ponto de eu ser capaz de ver você indo para um caminho que vai te levar para a morte, e só para manter as aparências com você, só para me manter bem com você e não ter que passar pela chateação de ter que, talvez, te ensinar o correto e talvez entrar em um certo conflito, mas impedir de você ir para um caminho mau. Se eu sou capaz de deixar para lá, fingir que não tô vendo e deixar você ir, irmão, isso não é amor. Eu talvez até goste de você, agora te amar não. Porque quem ama não deixa isso, é papo de... isso é mentira. E isso que falam aí, ah, mas quem ama deixa ir. Isso é mentira, irmão. Isso não é Deus não. Deus ele luta até o fim pela sua vida. A Bíblia diz, eis que bata seu coração. Se você quiser, se você abrir a porta, eu entro. Ele também não arromba. Ele respeita a sua decisão. Mas ele luta por você. Ele continua lutando até hoje. Para que você, através de mensagens como essa, você receba o amor dele. Mas muitos estão querendo um Deus que gosta delas e não um Deus que ama. E se você aceita um Deus que ama, se você aceita um Deus que apenas gosta de você, você está aceitando um servo. Eu quero um Deus que eu possa servi-lo. Porque se o meu Deus, ele é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, se ele é um Deus que me fala e direciona a minha vida, então eu estou seguro nas mãos dele. Agora, se eu tenho o meu Deus nas minhas mãos, então eu estou muito desprotegido. Porque eu, como ser humano, se eu sou o Deus desse, entre aspas, Deus, então eu posso errar, eu posso falhar, eu posso me machucar, eu posso cair e nunca mais me levantar. A diferença entre esse falso Deus e o meu Deus é que quando eu caio, Ele é quem me levanta. Quando eu erro, Ele me aponta o caminho certo. A Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é um Deus verdadeiro. Esse é um Deus que ama os seus filhos. E é esse o Deus que eu quero para a minha vida. Não aceite migalhas. Não aceite um falso Deus. Não aceite um Deus que está aqui para te servir. Aceite um Deus que está aqui para ser servido. Porque à medida que você serve Ele, você está seguro em seus braços. A Bíblia diz que nós fomos comprados da escravidão do pecado. Ou seja, o que é essa compra? Isso se chama redenção. O que é redenção? É eu ser um escravo, só que agora eu fui comprado por um outro senhor, só que mesmo sendo escravo, continuando sendo escravo, agora na mão desse senhor, ele me trata não como escravo, mas como filho. Mas por eu amar,
por amor a Ele, eu me faço escravo dele. Eu anulo a minha vontade para poder amar e oferecer a Ele o meu amor. Isso é a obra da cruz. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é um evangelho onde você não tem que renunciar, onde você não tem que abrir mão das suas vontades. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem a ver com renúncia. E é isso que o coração endurecido ele não aprende, ele não aceita. Mas se em contrapartida nós temos um coração endurecido, a Bíblia ela vai nos dizer o seguinte: e lhe traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam os que as traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais, delas, é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos braços, impôs as suas mãos sobre elas e as abençoou. O que Cristo está nos falando aqui? Preste atenção, a Bíblia, meus irmãos, é a palavra do Senhor. A Bíblia não é um livro ignorante. Cada capítulo tem uma lógica dele vir antes ou depois. E se antes Jesus Cristo ele está nos expondo um coração que é duro, um coração de pedra, um coração que não quer se moldar, mas quer que o evangelho se molde a ele, um coração que não aceita o plano original que Deus fez para o homem, se em contrapartida nós temos um coração assim, o que será que deve ser o coração da criança? Jesus Cristo ele vai falar o seguinte: na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Sabe qual a diferença do coração endurecido para o coração de criancinha? É que o coração de uma criança, ela não quer que o evangelho se molde a ela, ela não quer que o reino dos céus se molde a ela. Ela quer se moldar ao reino dos céus. Ela não busca confrontar, ela busca entender, aprender. E é isso que o coração endurecido ele não suporta. Ele não quer aprender, ele não quer se moldar, ele quer um evangelho de facilidade, senão tô fora. Ele não quer aprender para mudar, para parar de sofrer, não. Ele quer continuar sofrendo e sendo o seu Senhor. Porém, a criancinha, ela recebe o reino dos céus como um presente. Por quê? Porque ela confia naquele que está recebendo. Ela confia naquele que está oferecendo a ela este evangelho, o nosso Deus. Acredite, se nós tivéssemos e mantivéssemos a nossa simplicidade de criança, nós teríamos muito mais felicidade e nós teríamos um relacionamento muito mais profundo com Deus do que nós temos agora. O que me assusta muitas vezes é as pessoas falarem: nossa, realmente, quando eu era mais novo eu tinha mais fome por Deus. A pergunta que eu faço é: por que parou? Por que você deixou essa presença, esse amor se apagar ao longo do tempo? Reacenda essa chama. Deus ele ainda te chama hoje. Se você está ouvindo essa mensagem, ainda há tempo. Acredite, ele não falaria à toa, ainda há tempo. Volte a ter um coração de criança e se aprofunde em conhecer esse Deus, em confrontar talvez, em questionar. Sim, Deus ele não se importa que você o questione, desde que sejam dúvidas para que você possa aprender. O problema aqui é que os fariseus, por exemplo, eles não queriam confrontar Jesus para poder aprender. Eles queriam confrontar Jesus para poder tentar pegar um erro. Esse é o problema do coração endurecido. O coração endurecido, ele acha que ele sabe mais do que Deus. Olha só que loucura. A criatura acha que sabe mais do que o Criador, que criou a criatura. Vê se pode. Mas a criança não é assim. Ela procura aprender. Ela pergunta muito. Você percebe, as crianças perguntam muito. Elas chegam numa fase de curiosidade onde elas querem entender. E é isso que Deus espera de nós. Que nós queiramos entender esse amor. Agora, indo mais adiante, eu quero apresentar a vocês agora outro coração. O coração que é dominado pelas riquezas. E a Bíblia vai dizer o seguinte, a partir do versículo 17 de Marcos, capítulo 10. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E esse jovem, ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele, e quando eu li pela primeira vez esse versículo, sabe, eu li esse versículo até de uma outra forma, sabe, porque isso me chama muita atenção. Eu não sei você, mas o que mais me chama a atenção, o que mais me atrai em Deus é isso, é o amor. Ele é amor. E Jesus olhando para ele, o amou. Ele disse, olha só o que vai acontecer aqui. E é uma parte que dói muito o meu coração, sabe? Porque é aquilo, muitos estão vivendo isso. Eu não estou lendo isso aqui para poder julgar o jovem rico, porque muitas vezes eu já fui esse jovem rico, você provavelmente já foi esse jovem rico, ou talvez seja. Por quê? Porque esse jovem rico, ele está sendo prova daquilo que Jesus falou. A Bíblia vai dizer, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que você vê valor, é lá que você tende a correr. É para lá que você tende a ir. Ou seja, aquilo que eu desejo vai me apontar um destino. E é esse o problema. O problema é quando o destino não é Cristo. O problema é que quando aquilo que eu desejo, acima de tudo, não tem a ver com Deus. Esse é o problema. É quando há um erro nas prioridades do meu coração. E é isso que acontece com o jovem rico. Ele estava tão focado nas riquezas, a segurança dele estava tanto nas riquezas, que ele não consegue perceber que Jesus olhou para ele e o amou. Eu não sei você, mas isso destrói meu coração. Isso destrói meu coração. Porque quantas vezes eu não fiz isso? Eu estava tão focado nos meus planos pessoais, na minha vontade pessoal, no meu eu, no meu ego, vivendo a minha vida, talvez fazendo até tudo certinho, como o jovem rico estava fazendo. Mas Deus, ele tinha muito mais para me oferecer. E por eu estar só focado naquilo que eu queria e não estar disponível para ele, Jesus olhou para mim e talvez eu tenha perdido uma oportunidade como essa. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, se Deus está falando no seu coração agora, é porque ainda há tempo. Talvez é porque você ainda não perdeu a oportunidade agora. Então aproveite, não desperdice, mude o seu coração. Pare de ser dominado pelas riquezas e se deixe ser dominado por Ele. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Ama esse Deus. Acredite, vale a pena. Por mais que você possa comprar aquilo que você quiser, por mais que você tenha todo o dinheiro e conhecimento, o apóstolo Paulo ele fala, se você não tiver amor, você não é nada. Vai faltar alguma coisa, como faltou na vida desse jovem rico. E o pior de tudo é isso. Esse jovem rico, ele sentia que por mais que ele estava fazendo tudo certo, ainda lhe faltava algo. E ele foi atrás desse algo, ele foi atrás de Cristo. Ele foi atrás da pessoa certa. Só que mesmo assim, pelo seu coração estar focado nas riquezas, pela sua confiança estar nas riquezas, como Jesus mesmo vai explicar aqui, ele perde esse amor. Não perca o amor de Jesus. Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz. O que é tomar a cruz? Anunciar, eu estou morrendo para mim mesmo. E segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu quero que você preste atenção nisso, porque esse aqui é um versículo que é muito mal interpretado ao longo do tempo. Isso aqui é um chamado pessoal que Jesus Cristo ele está falando para aquele jovem específico. Por quê? Porque esse jovem ele faria parte da equipe dos 12 apóstolos de Cristo. Ele queria que esse jovem fizesse parte, fosse discípulo dele. Porém, esse jovem, por não ver valor em Cristo, por não perceber o amor que Cristo ele queria dar para ele preferiu ficar com as suas migalhas. Ele preferiu continuar com seu vazio. Voltou para casa triste. E perdeu a salvação. Perdeu o amor de Deus. Não aceite perder o amor de Deus. Não aceite perder a salvação. Não aceite viver por migalhas. Não aceite voltar dessa mensagem com o coração vazio. Não aceite. Isso não é o que Deus tem para você. Ele quer te preencher hoje. Ele quer te dar uma nova história. Ele não supre carência, não. Ele cura.
Ele é um Deus da cura, só que você precisa crer. Você precisa confiar. E esse foi o problema do jovem rico. Sabe por quê? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Sabe o que eu aprendo com Cristo aqui? É que onde eu demonstro estar a minha confiança, lá está o meu coração. Quer saber se você confia em Deus? Olha onde é que está o seu coração. Quando acontece um problema na sua vida, quem é a primeira pessoa que você pensa? Deus ou amigo? Deus ou seu pai? Deus ou sua mãe? Deus ou colega? Deus ou gerente do banco? Deus ou objeto? Deus ou seu sonho? Deus ou seus planos pessoais? Pare para pensar. Faça esse raciocínio. Onde está a sua confiança? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu creio numa geração que vai confiar no Senhor de tal maneira e que vão ver milagres, vão pregar o evangelho com ousadia e serão incendiados por esse amor. Não serão pessoas vazias, serão pessoas cheias do amor de Deus. Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Eu creio que você faz parte dessa geração que Deus está levantando. Uma geração que não vai confiar em carros, em cavalos, não vai confiar nas coisas desse mundo, mas a sua confiança vai estar no Senhor dos Exércitos. A sua confiança vai estar nele, porque é Ele que vai prover o seu futuro. Eu não estou falando com isso que você não deve procurar você ter um emprego bom. Eu não estou falando que você não deve procurar ter os seus sonhos realizados. Não, procure isso, faça os seus planos, porém lembre-se do que está escrito em Provérbios. O homem pode fazer planos, mas a resposta branda, a resposta correta vem do Senhor. Clame ao Senhor e tenha certeza que Ele te responderá no devido tempo. Confie no Senhor e Ele vai te sustentar. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer parar de andar no escuro, sem destino, vazio, sem sentido, você precisa de Jesus Cristo. Você não precisa de outra coisa a não ser Jesus Cristo. Nada nessa terra. Se você quiser, tente procurar. Eu tentei, mas eu não achei. A Bíblia tem um versículo que só depois que você tem uma experiência com Deus você entende. Que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 sem o conhecer. Experimente isso, experimente se aprofundar no Senhor. Não seja dominado pelas riquezas, mas confie no Deus das riquezas. Confie, ame em primeiro lugar esse Deus. E Jesus ele continua falando: é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os discípulos ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, porque a salvação ela não é conquistada por obras. Você por si só não consegue se salvar. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que você precisa de colocar Cristo como sua prioridade. Porque se você for a sua prioridade, meu irmão, você não vai conseguir se salvar do seu pecado. Porque pecar significa sair da posição de imagem e semelhança de Deus. É a nossa essência decaída. Porém, Cristo ele veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para te transformar em uma nova criatura. Se você aceitar. Entrar num processo de transformação. Porque com Deus, todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. O que Cristo ele está falando aqui? Para nós desprezarmos essas coisas? Para nós desprezarmos ter família, o que é o plano dele, inclusive, para o ser humano, é ter família? Para nós desprezarmos os planos dele, como por exemplo, ter uma boa casa, tirar um curso profissional, alguma coisa assim, para a gente desprezar a materialidade? Não, não é isso. Ele está falando sobre prioridades no nosso coração. Jesus, você entende isso?
Jesus Cristo, ele é tão importante que o valor dele se sobrepõe até mesmo sobre o seu pai e a sua mãe. Porque antes deles, mais importa Cristo. Porque nem mesmo seu pai e sua mãe morreram por você. Eles não poderiam pagar a dívida que só Cristo poderia pagar. Ele que pagou. E é por isso que ele é digno de estar até mesmo acima deles. E é por isso que, como figura de autoridade, Cristo te instrui a honrar pai e mãe, a amá-los, a obedecê-los, a cuidar também, pais, a cuidar dos seus filhos. Ele nos ensina o amor perfeito. Agora, continuando, eu quero ir para o outro coração. O outro estado do coração também, e agora nós vamos para o quarto estado, já para nós caminharmos para o fim dessa mensagem, é o coração que quer ser visto e não ser visto. E é isso uma coisa que tem feito com que muitos homens e mulheres que são levantados, foram chamados por Deus para poder pregar as boas novas, a palavra do Senhor às pessoas. Isso é o que tem feito muitos homens desanimarem. Porque no fim eles descobrem que na realidade não estavam servindo a Deus, estavam servindo a eles mesmos. Por quê? Porque estavam fazendo para agradar homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas machucam, pessoas ferem, pessoas decepcionam, e é exatamente por isso que você não pode ter a sua esperança nas pessoas. Porque se a sua esperança estiver nas pessoas, se você faz o que você faz por causa de pessoas, somente a sua vida vai perder o sentido. Porém, quando você faz para Deus e ajuda as pessoas, aí sim esse trabalho ganha um sentido. Porque olha só o que Cristo pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus. Quando você cuida das pessoas que Deus te deu para cuidar, Ele cuida de você. Não duvide disso. Você nunca perde por ajudar as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa, abrir um parêntese agora. No momento que eu estou gravando essa mensagem, eu estou gravando ela pela segunda vez. Porque eu já tinha pregado eu já tinha gravado essa mensagem, só que o áudio do vídeo não saiu. E já era tarde quando eu estava gravando essa mensagem, agora é ainda mais tarde da noite. Eu estou gravando essa mensagem. A minha vontade, sendo bem sincero, eu falei com Deus antes de iniciar essa mensagem, porque eu posso, Ele é meu Pai. Eu tenho liberdade de falar. Ele sabe o que está no meu coração, para que eu vou mentir? E eu falei com Ele o seguinte, antes de vir para cá, Deus, eu não queria vir para cá agora. Tu sabes que eu não queria hoje mexer com isso, porque já está muito tarde, eu estou cansado, amanhã eu vou ter que trabalhar de novo. Aqui nesse local onde eu estou é muito frio e vai dar um trabalhão, meu Deus. Eu não quero, eu estou sem vontade. Mas, meu Pai, porque eu te amo, porque eu creio que por uma pessoa vale a pena fazer isso. Então, meu Pai, eu vou te provar meu amor fazendo isso. E eu abri mão daquilo que eu poderia ter, que era o meu descanso agora, para poder cuidar das ovelhas que Ele me deu. E eu nunca vou parar de fazer isso. Enquanto Ele me der força e vigor para poder vir aqui e cuidar de pessoas, eu estarei aqui servindo ao Senhor. E é por isso que eu não desanimo. Se você está aqui por causa de homens, acredite, vai perder o sentido o trabalho que você faz, inclusive para as pessoas. Agora, quando você serve a Deus, você tem os mesmos valores dele. E eu não me importo de gravar um vídeo como esse, que certamente depois vai dar um trabalho, colocando, por exemplo, a edição por exemplo, dos textos bíblicos, por exemplo. Isso dá trabalho para poder renderizar, enfim, dá trabalho. Acredite, não é fácil. Mas maior do que o meu esforço, maior é o que Cristo fez por mim. E porque Ele tem esses valores, mesmo depois de ter todo esse trabalho, apenas uma pessoa veja esse vídeo, mesmo que uma pessoa só veja esse vídeo, já valeu a pena. Porque Deus, Ele pensa exatamente assim. A Bíblia diz que por uma alma há festa nos céus. Acredite. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. Eu sempre fiz assim com Deus. Eu falo sempre com Deus, Deus, se tiver alguém aqui, uma pessoa só, ouvir a mensagem que o Senhor me deu para passar, já valeu a pena. E é assim que eu trabalho, eu espero que Deus Ele me leve assim até o resto da minha vida. Até quando Ele volte. Eu espero, eu desejo que Ele me leve assim. Eu não quero perder a minha luz. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder o meu alvo. Porque eu estou aqui não amando de homens, eu estou aqui porque Ele me mandou aqui para poder te trazer essa mensagem. Então, se você está sendo tocado agora pelo Espírito Santo, acredite.
louve ao Senhor. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador, porque você vai perceber que não há nada melhor do que receber esse amor. Você nunca vai se sentir tão completo, a sua vida nunca vai ter tanto propósito, tanto sentido, quando você conhecer de fato quem você é nele. E é por isso, mais uma vez, eu reitero isso, que eu estou te falando sobre esses corações. E muitos têm feito isso, muitos têm errado nisso. Querem o ser visto ao invés do serviço. Querem status, título, mas não querem servir. E olha só um caso que a Bíblia vai nos falar aqui, em Marcos. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: Mestre, queremos que tu faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam ter lugares de honra no reino de Deus. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou ser desbatizados com o batismo com que sou batizado? Ou seja, passar pelas dificuldades que eu vou passar, serem crucificados, serem repudiados por amor a Deus? Vocês podem carregar aquilo que eu vou fazer? É o que Cristo está perguntando para eles. Só que eles estão tão focados no título que eles não percebem o preço daquilo que eles estão pedindo. E é exatamente assim que acontece com o coração que quer ser visto e não serviço. E eles lhe disseram: Nós podemos. E Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Porém, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas será dado àqueles a quem está preparado. E os outros 10 discípulos, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, ou seja, Jesus chamando eles à razão, lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, como governadores daqueles que não conhecem a Deus, os governos desse mundo, eles exercem senhorio sobre eles, e sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Ou seja, sempre há um que domina sobre todos e subjuga o povo. Mas não será assim entre vocês. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, o maior de todos é aquele que mais vai ter que servir. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Ou seja, o nosso Senhor e Salvador, ele não apenas falava, ele tinha autoridade para falar. Porque ele, sendo Senhor, ele esvaziou-se da sua glória, se fez em figura humana, em figura de servo. E em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele esteve aqui com um único propósito: servir à vontade de Deus. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo sempre deixava isso bem claro. Eu faço as obras que eu faço, mas eu não faço elas por mim. Eu faço porque meu Pai me enviou. É isso que nós temos que aprender. Nobreza. Nós temos que aprender a sermos servos das pessoas. Acredite, você nunca vai perder por servir alguém. E agora eu quero falar do último coração, que é o coração, o estado de coração, que é o coração cheio de fé. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram com que ele se calasse, ou seja, eles estavam tentando suprimir aquele cego. Mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a Jesus. E eu quero parar aqui nesse versículo, porque certa vez eu ouvi uma pregação do pastor Geraldo Lira, e ele estava explicando sobre isso, que alguns historiadores, eles falavam que a capa nessa época, ela não era apenas um
ela não era apenas algo decorativo, não era apenas um acessório. A capa, para algumas pessoas, para alguns grupos, era também uma forma de demonstrar que aquela pessoa era uma vítima. Ela precisava de socorro, ela precisava de ajuda. Porém, esse mendigo, ele cria tanto em Deus, ele cria tanto que ele poderia ser salvo, que antes mesmo de receber o milagre, por ele perceber que ele foi correspondido, ele larga a capa, ele larga a posição de fragilizado, ele não dá ouvidos às pessoas que tentavam calá-lo, e ele vai até Jesus. Lembre-se disso. Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas que se devem guardar, guarde o teu coração, pois ele dirige a sua vida. Se o seu coração é um coração cheio de fé, não importa a dificuldade. Você sabe que por mais que você esteja sofrendo, Jesus Cristo bate à porta e você vai ser conduzido a Ele, porque a fé não tem outro destino. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém verá a Deus. Mas quando nós temos fé, nós podemos nos relacionar com Deus. E então, olha só o que vai acontecer. E Jesus respondendo, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse, vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E eu termino aqui com o texto de Marcos, e só recapitulando os corações. O primeiro coração que nós abordamos é o coração endurecido. Um coração que não se molda a Cristo, mas quer que Cristo se molde a ele, porque se acha que está tão acima, até mesmo, do Criador. Em contrapartida desse coração que não aprende com Cristo e continua sofrendo, nós temos o coração de criancinha, o coração de criança, um coração disposto a se moldar pelo Evangelho, um coração disposto a buscar entender e compreender o mistério da graça de Deus. Em contrapartida também, nós temos um coração dominado, mas pelas riquezas. E por causa disso aceita migalhas e não percebe que Deus tem muito mais do que migalhas para lhe dar, tem um amor em pessoa, para que ele possa receber e possa ser curado do vazio que lhe aflige. Nós temos o coração que busca ser visto e não serviço. O coração que quer ser grande, quer ser servido pelas pessoas, quer ter título, quer ter patente, mas não entende o preço de amor, de servidão, não sabe liderar. E por último, nós temos o coração cheio de fé. O coração que por mais que esteja sendo abalado, por mais que a situação seja difícil, ele não desiste, porque ele tem uma santa esperança. E essa esperança conduz a ele a um destino, Jesus Cristo. Pare para pensar, todos esses 5 estados do coração nos conduzem a um destino, aonde o seu coração tem te conduzido. E agora eu finalizo essa mensagem respondendo aquela pergunta que eu mesmo fiz a Deus há um tempo atrás, que é, como eu faço para mudar o meu coração? A primeira coisa, já que nós estamos falando sobre fé, sobre o coração cheio de fé, a Bíblia diz, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé, você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve, porque se você anda com pessoas que só falam coisas ruins, aquilo vai começar a alimentar o seu coração. E a sua fé pode ser anulada sobre isso. Por exemplo, se nós formos olhar para a história de Israel, o povo de Israel, antes deles entrarem na Terra Prometida, eles enviaram espias, ou seja, espiões para poder olhar a terra, e alguns olharam que a terra realmente era boa, mas outros focaram no problema. E os que focaram no problema falaram para o povo que não tinha visto a terra que era impossível. E por causa da incredulidade do coração deles, eles fizeram com que o povo desfalecesse. O povo ouviu as pessoas erradas e eles choraram de desespero. Porém, os únicos 2 que ouviram a palavra do Senhor e olharam com os olhos de fé, confiando no seu Deus, eles tomaram aquela terra. Eles estavam confiantes que por mais das dificuldades, se Deus já tinha falado, a terra é tua, então de fato, a terra era deles. Esse é o coração cheio de fé. Um coração que seleciona aquilo que ele ouve. Quer mudar o seu coração? Começa a mudar aquilo que você tem ouvido. As músicas, os vídeos, às vezes as conversas. Mude o que você tem ouvido. E para nós finalizarmos, eu quero falar sobre a visão. E voltando agora a Mateus capítulo 6, onde nós lemos sobre os tesouros no céu, onde Jesus Cristo ele nos ensina o seguinte:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão podem roubar, mas ajuntem tesouros nos céus, onde nenhuma dessas coisas podem afligir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Depois de Jesus falar isso, no versículo 22, ele continua, ele dá a solução para o problema. Já que o nosso coração ele é alimentado por algo, e esse algo vai nos conduzir a um destino, então que ele pelo menos seja um destino bom, ou seja, está mais perto de Deus. E olha só o que Cristo ele nos orienta. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Se eu me alimento de trevas, eu não vou ter como ver outra coisa a não ser trevas. Tem pessoas que estão com a mente tão intoxicada que onde pessoas que estão com a mente pura veem pureza, aquela pessoa consegue ver uma maldade. Lá está. Estado do coração. Eu quero te lembrar o propósito original de Deus para sua vida. Mude as coisas que você tem visto e ouvido, porque Deus ele te chamou para você ser sal da terra e luz do mundo. E como é que essa luz vem? Essa luz, ela vem do sol da justiça, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Você foi chamado não para ser termômetro, mas para ser termostato. Sabe qual a diferença? O termostato, ele muda a temperatura que o ambiente fica. O termômetro muda a temperatura, muda com a temperatura que está o ambiente. Qual dos dois você quer ser? Para qual destino você quer ter? Essa é a pergunta que eu te faço, e assim eu finalizo a mensagem de hoje. Mas antes eu gostaria de te oferecer uma oportunidade. Para você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te oferecer essa oportunidade de você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim você receber a salvação eterna e você começar a passar por um processo de santificação. O que é isso? Eu me abster das coisas do mundo para poder viver as obras do Espírito Santo. Quais são essas obras? A Bíblia descreve em Gálatas capítulo 5, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todas essas são obras do Espírito. E Ele quer que você viva isso. Ele quer que você pregue as boas novas do Senhor. Ele quer que você tenha agora uma vida com sentido e muito mais que uma vida apenas com sentido nessa terra. Você receba a salvação que é de graça. Mas para isso, você só precisa fazer uma coisa. Aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Você quer aceitar? Se o Espírito Santo tocou seu coração ao longo dessa mensagem, se você sentiu um arrepio ou o seu coração ele começou a ficar mais quente, não sei, alguma coisa te trouxe um convencimento falando, eu preciso desse Jesus que está sendo falado agora. Eu quero fazer uma oração por você. Repita essa oração e quando você terminar, escreva essa oração aqui nos comentários. Por quê? Porque está na palavra que aquele que me confessar como único e suficiente Senhor perante os homens, eu também confessarei ele diante do Pai. Confessarei o nome dele e levarei para o Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei. É o próprio Jesus que fala isso, não sou eu que estou falando. É o próprio Jesus. Por quê? Ele quer te expor? Não. Ele quer que você assim declare para o mundo que agora você é uma nova criatura, que agora você está vivendo uma nova vida agora. Chega! Chega de viver do passado, das obras que se passaram, de tanta amargura. Você precisa dessa luz, para que assim você possa resplandecer agora, para que assim você possa identificar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Você quer fazer isso? Se você quer, coloque a mão no seu coração e repita essa oração bem rápida que eu vou fazer com vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que você fez por nós naquela cruz. Nós reconhecemos que precisamos de um Senhor e Salvador das nossas vidas. Não podemos fazer sozinhos. Precisamos de Ti. Escreve o nosso nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Nós reconhecemos que somos Teus filhos e nós queremos aprender de Ti para sermos nova criatura. Amém. Deus te abençoe. Eu espero que você possa ter feito essa decisão. Eu quero que você saiba que você fez a melhor decisão da sua vida.
como eu te falei, é um processo, não é um estalar de dedos. Agora você vai passar por um processo de santificação, ou seja, você vai começar a buscar aprender de Cristo. Como? Através da sua palavra. Lendo a palavra, ouvindo a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E principalmente, meus irmãos, eu sempre explico isso, fazendo parte de uma família de fé. Procure uma igreja local que pregue Jesus Cristo, que confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que assim você possa aprender com eles como seguir agora que você é um cristão, ou seja, um imitador de Cristo, para que assim nós possamos caminhar juntos como família e nós possamos entender todos os dias os propósitos e aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. E eu posso te garantir, vale a pena. Lá não tem pessoas perfeitas, você não é perfeito. Tem pessoas arrependidas e quebrantadas. Tem pessoas dispostas a todos os dias fazerem melhor e aprenderem com Cristo, a serem cristãos melhores. É isso que eu desejo para a sua vida. Que Deus ele possa estar abençoando a sua casa, a sua família, as suas gerações. Até a próxima mensagem. Deus abençoe.